Então, a gente vai falar agora de algumas técnicas, tá? Então, eu vou ter um método para magnetização longitudinal por bobina indutora. Então, eu vou colocar, né, essa bobina aqui, ó, tá, em volta desse tubo aqui, por exemplo. Eu quero ensaiar esse tubo aqui. Eu vou colocar a bobina aqui em volta dele. E essa bobina, ela vai gerar um campo magnético longitudinal, ó. Então, o campo aqui, ó, ele é longitudinal, tá? Portanto, né, a gente recomenda para a detecção das descontinuidades transversais, tá? Então, eu preciso ter uma descontinuidade. Se o campo é longitudinal, eu tenho que ter uma descontinuidade assim, ó. Então, o campo está assim, eu vou ter que ter uma descontinuidade assim, ó. Por quê? Porque é sempre, né, no caso, se está longitudinal, eu estou buscando, né, a transversal. E assim por diante, tá? Se está transversal, eu estou buscando a longitudinal. Então é interessante eu avaliar isso, tá? Para que o meu ensaio ele seja seguro, né? E eu consiga ser assertivo naquilo que eu estou buscando no meu ensaio, tá bom? E tem essa sensibilidade que o ensaio tem, ok? Outras técnicas, né, de magnetização é a magnetização multidirecional, também conhecida aí como combinada ou vetorial. Então, ela é um método em que simultaneamente eu vou aplicar na peça dois ou mais campos magnéticos. Então, um pelo método longitudinal, o outro pelo método circular, ou ainda campos circulares em várias direções. Tá? Então, eu consigo mapear a minha peça, né, tanto transversal, longitudinal, tá? Então eu consigo ter eu consigo ser mais abranger uma região maior, tá? E eu consigo abranger tanto os sentidos longitudinal e transversal, ok? Então aqui, ó, a gente tem uma peça, essa máquina aqui que está à direita aqui, né? É uma máquina multidirecional, tá? Então os grampos aqui dos terminais de contato, eles estão aqui numa peça fundida, por exemplo, que vai ser, né, a hora que ele ligar, vai criar esses campos, né, tanto transversal, longitudinal, circular, e eu vou colocar o pó ferromagnético e fazer a inspeção, verificando qual vai ser a descontinuidade. Então, né, as vantagens dessa técnica, tá? Então, na inspeção de componentes seriados, né, onde se reduz substancialmente o tempo de inspeção, tá? Então, eu consigo, em vez de eu fazer só longitudinal, depois parar, fazer o transversal, é uma maneira muito rápida, tá? Economia de partícula magnética também, né, porque eu vou perder menos, eu já vou fazer de uma vez só, não vou estar fazendo em duas partes, tá? E cada peça ou componente é manuseado apenas uma vez, então eu ganho agilidade no processo. Eu tenho menor possibilidade de erro por parte do inspetor, uma vez que ele vai, né, observar ao mesmo tempo tanto descontinuidades longitudinais e transversais, e rapidez no ensaio, e eu ganho em produtividade, tá? Então eu tenho esse ganho aqui, tá?